Na verdade, esse conjunto de prédios fica em Padre Miguel, bem pertinho de Bangu. Por volta de 4 horas da manhã, Isabela, essa criança caiu do 4º andar da janela ali do prédio no chão. Olha, as cenas já eram de terror, tá? A criança estava com a tia porque fazia um calor horrível dentro do local. Nem o ventilador dava vazão ali, tal o calor que estava dentro do apartamento. Foi nesse momento que a criança acordou, teria subido ali na janela e, infelizmente, acabou caindo. A criança chegou a ser socorrida, foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, aqui em Realengo, né? Os médicos tentaram dar todo o atendimento a ela, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia Militar foi avisada, esteve lá no hospital e depois voltou ao conjunto de prédios, pegou essa tia de 18 anos, foi trazida primeiramente aqui na delegacia. Depois saiu, ela teve de voltar lá no hospital. Agora há pouco, essa tia chegou aqui acompanhada numa viatura da polícia com uma outra pessoa e faz cerca de 10 minutos a mãe também foi trazida aqui para a delegacia para prestar depoimento. Todo mundo extremamente abalado. A cena lá no local onde a criança acabou caindo é uma cena que chama atenção, né? Uma criança de 4 anos, o Heitor Gabriel, uma criança que não tem discernimento para saber o que é certo, o que é errado, a janela aberta, o calor, de repente alguma coisa chamou a atenção da criança, não tinha tela de proteção e infelizmente aconteceu a tragédia. O caso está sendo investigado aqui pela 34DP, os familiares já estão aqui prestando depoimento, o corpinho da criança permanece lá no hospital, vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, provavelmente ainda hoje, para os exames necessários, e a família permanece aqui na delegacia. Até o exato momento eles não quiseram falar, estão muito abalados pelo que aconteceu, Isabelle. Sabe o que é muito difícil? Caio, o Dória fez imagens, o Caio não viu as imagens, eu gostaria essa flamenguista, né? Ah, meu Deus do céu, mas a gente conseguiu entrar agora há pouco, essas são imagens que chegam agora, pode colocar a imagem. A polícia conseguiu chegar até o local, por isso o Dória entrou com a perícia, por isso você vê os policiais. É muito fácil da gente falar da nossa realidade, né, Carregosa? Que a gente pensa assim, poxa, mas cadê a tela de proteção? Tem criança em casa, gente. As pessoas não têm dinheiro para comer, às vezes. Como que vai ter dinheiro para botar uma tela de proteção? Aí você vai falar assim, ah, mas tem um adulto dentro de casa. Criança cega, entendeu? Assim, eu não sei nem como a polícia age num momento como esse, de ter um adulto em casa. Uma coisa seria igual o outro caso, Carregosa, deixar uma criança sozinha, que é abandono de capaz, que resultou nele abrir a janela e se desequilibrar. Outra coisa é você ter uma tia dentro de casa, maior de idade, ou seja, com 18 anos, em que, assim, fora de uma realidade nossa, de que não existe você querer cobrar, ai, tela de proteção, ai, grade, tudo custa dinheiro. As pessoas não vivem na realidade que você vive. Tira a sua régua e bota a régua da realidade da miséria. A gente não sabe, eu não sei nem como. A polícia trabalha como numa perícia como essa? Porque se ele estivesse sozinho, a gente já estaria aqui falando que existe um crime. Mas ele não estava. Então, esse tipo de caso eu sempre tomo muito cuidado, porque até mesmo para não correr risco de você criminalizar a pobreza, né? Até a questão que teve do outro, que estava sozinho em casa, mas assim, é muito comum, principalmente em favela, você vê que assim, a família tem que sair para trabalhar, às vezes a criança só tem a mãe, e aí normalmente é a filha, um filho de 12 anos, cuida dos filhos mais jovens. É a rotina de cada um que a gente não conhece, exatamente. Né? Então, assim, aí você está lidando com pobreza, entendeu? Obviamente, no mundo ideal, isso seria inadmissível, mas você tem que entender como é a dinâmica realmente do local, entendeu? O que o delegado faz agora? Manda a perícia? A perícia para entender como foi a dinâmica. Então, para saber como estava, quem estava ali. Aí depois vai ter um entendimento se alguém responde como agente garantidor pelo crime, ou seja, se faltou algum dever de cuidado, algo do tipo. Só que tudo isso tem que ser, sempre tem que ter um cuidado e tem que ter realmente uma certa sensibilidade dada a realidade de cada local, entendeu? É muito complicado você, por exemplo, e isso não é querer ser preconceituoso ou não, assim, é muito uma coisa eu querer exigir que, obviamente, você, uma pessoa que mora num condomínio de luxo, a criança esteja efetivamente, a criança não fique sozinho. Sim. Que a criança esteja sendo observada. Não é razoável que você fique deixando uma criança sozinha num condomínio de luxo. Agora, numa favela, é muito comum, isso quem assiste a gente que mora é muito comum.
você vê, às vezes, a criança é obrigada a ficar sozinha porque os pais têm que trabalhar. Realidade, gente. Então, Sobrevivência. Assim, sobrevivência. Você entender que cada realidade tem uma dinâmica diferente e você tem que entender que essa dinâmica existe, entendeu? Isso é levado em consideração, a gente sabe Infelizmente, que a tragédia existe, tragédia entendeu? demais, existe. demais. E não necessariamente vai ser crime, entendeu? Ô, Caio, você chegou, a tia foi levada, ele ainda, o corpo dele permanece no Hospital Albert Schweitzer, a tia foi levada aí pra delegacia. É óbvio que você vai preservar, tadinha, a imagem dela. Você chegou a vê-la, você chegou a conversar, você chegou a tentar entender se ela estava onde, como ela estava, só pra gente saber o que a polícia vai querer ter noção, porque ela precisa saber nesse momento? Isabelle, olha só, ela chegou dentro de uma viatura da delegacia, tá? E ela estava acompanhada de uma outra moça. Você percebia que uma menina de 18 anos, ela estava muito abalada, sabe? Então, naquele momento, a gente preferiu preservar, porque você consegue entrar na cabeça de uma menina de 18 anos, sabendo que uma criança que estava naquele momento na responsabilidade dela acabou caindo de um prédio e morrendo. E a gente está falando de uma realidade, Isabelle Benito, de Bangu, Padre Miguel, que é bem perto aqui de Sulacap, onde eu moro. Sulacap, nessa madrugada, fazia um calor tão horrível que o ar-condicionado da minha casa estava ligado na sala e no quarto. Então você consegue imaginar de bairros aqui na Zona Oeste, onde o calor é insuportável, de prédios que acabam virando uma lata de sardinha, como se estivesse dentro do forno, num quarto andar, onde esse prédio passa o dia inteiro naquele calor e à noite toda aquela temperatura desce. Por mais que você coloque um ventiladorzinho na janela, isso não consegue resfriar aquele local. Então, claro que isso vai ter que ser levado em consideração pela própria polícia. Por quê? Porque automaticamente, naquele momento, que essa criança, por volta de 4 horas da manhã, acabou acordando ali, podia ser também por causa daquele calor intenso ali dentro, a criança sem conseguir dormir, sem um vento, né, adequado para aquela criança ali. A criança desperta, começa a andar dentro de casa e, infelizmente, acaba subindo ali sem ter o discernimento que estava no quarto andar e que uma tragédia poderia acontecer. Eu acho que essa família, nesse momento agora, já está vivendo toda a dor, Isabelle, que é da perda de uma criança de 4 anos. A 34DP investiu o que aconteceu, está apurando nesse momento a tia, está aqui, e a mãe já chegou aqui na delegacia para prestarem depoimento, só que ambas estão completamente abaladas. O corpo da criança está lá no hospital, vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal.